Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast aqui na nossa programação, nossas transmissões, né? Trazendo muita informação para você sobre o mundo de finanças. Isso é legal, independentemente de qual área você atua. Mas vale ressaltar que a gente está falando de bolsa de valores, rendimentos, enfim. Ele, o mestre disso tudo, Adam, está aqui com a gente. Tudo bem, Adam? Tudo ótimo. Como é que vocês estão, pessoal? Tranquilo, suave na nave. Livre de pandemia, livre de máscara. Deus queira que todos estejam bem e que a gente continue assim por muito tempo. Um bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Junto. A gente tá, você lembra? E eu tô falando junto com você viu só? Começamos bem, né? Começamos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Jonathan, tudo bem com você? Recebemos aqui hoje, né? Que legal, conosco aqui pela primeira vez no nosso estúdio aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô Lúcio, bom dia, boa tarde, boa noite. Enorme prazer estar aqui com vocês, com o Adam, com você, conhecendo essa estrutura incrível aqui do estúdio. Olha, estou impressionado, cara. Que bom, obrigado. E nós estamos aqui, né, como nós destacamos para você, falando um pouquinho do mundo financeiro, bolsa de valores, enfim, muita coisa legal para você a partir de agora. Adam, a gente na semana passada destacamos um pouquinho, né, sobre o início da bolsa de valores, de uma forma geral, como que a pessoa deve abordar, e hoje continuaremos com esse tópico, né? Na verdade, o intuito do podcast da semana passada era contar um pouco da minha história e do Maurício desbravando aí esses mercados, né? Sim. A gente tá junto desde o primeiro dia, por sinal, ficou bem divertido o episódio. Muito bom, né? Depois a gente vai soltar ele na internet para o pessoal conseguir acompanhar na íntegra. E quando eu fiz o convite ao Jonathan, ele me informou que ele não entendia nada sobre investimento. Somos né? dois. Então, nada, absolutamente nada. Quis aproveitar essa oportunidade, né, para bater um papo aqui bem introdutório com ele. Eu acho que a maioria das pessoas estão no começo dos investimentos, né? Acho que o papo pode ser válido para todo mundo. E com você, Jonathan, como que é esse mundo, né? A gente sabe que você já é um empresário já consolidado na nossa cidade, um empresário juntamente com a sua família, né? E agora também está querendo entrar nesse mundo do mundo financeiro aí, digamos que não palpável. Você frisou muito bem, Lúcio. A vida inteira dedicada a uma empresa, ela é bem tangível, né? Você geralmente tem como fazer planejamentos mais mensuráveis e menos, assim, algumas coisas que você não consegue ter tanto controle, como o mercado financeiro. Sim. Mas é um mundo bem interessante, né? Eu acho bem dinâmico. Então, a gente tem que estar sempre aberto a oportunidades, a ouvir, a aprender, a olhar a movimentação da sociedade nesse sentido, porque se a gente falasse disso há 15 anos atrás, era uma realidade assim, eu ia dar risada na cara da pessoa. Eu falo, não, isso aqui não faz parte do meu universo, isso daí não, eu moro em Bandeirantes, não tem como, né? É o que você destacou, exatamente, né? Exatamente isso. E hoje em dia não. Aí você tem pessoas como o Adam, por exemplo, o irmão dele, que facilitam, né, esse universo, essa dinâmica, esse mundo, e aproxima mais da gente. A gente começa a falar, opa, peraí, será que também assim não é tão impossível? Talvez esse universo não seja tão paralelo, né, quanto eu imaginava. Não está tão longe aí como as pirâmides do Egito. Talvez eu consiga tocar, né, consiga fazer alguma coisa. Tem pirâmides não tão bonitas que estão mais próximas. São mais próximas. Mas essa questão, vocês falando, é bem interessante de a gente entrar, né, nesse assunto, porque como nós dissemos há pouco, né, nesses episódios anteriores, não é tão palpável, né? Mas é a realidade. A gente vive essa realidade, né? Então, hoje nada melhor do que você conhecer esse universo financeiro, né? Exatamente. Até se a gente for ver o que é realmente palpável, o que é realmente a realidade, 90% da nossa existência, se a gente for ver até pelo lado filosófico, não é palpável, são ilusões, são projeções também. Até mesmo numa empresa, quando você analisa o comportamento do consumidor, não é palpável. Quando você faz uma projeção de marketing, de crescimento, né? Então, as coisas também são dessa forma, né? É que, assim, quando a gente fala em mercado financeiro, às vezes parece ser uma coisa
muito gigantesca e monstruosa, e a gente, às vezes, uma formiguinha ali que não consegue nem se aproximar, né? Então, era visto dessa forma. Eu acho que hoje, né, Adam? Acho que não é tá tão bem mais popularizado, né? Graças a Deus a gente fica muito feliz, né? Porque o desenvolvimento do mercado financeiro, acho que ele anda muito em paralelo com o desenvolvimento das finanças, né? Do brasileiro, das famílias do Brasil. Então a gente fica bastante feliz com as pessoas assim mais interessadas nesse tema. E cada vez mais, né? Cada vez mais o brasileiro, o exterior, enfim, está se aprofundando nessa área, né? O mercado financeiro está se aproximando. Então, por isso também é importante você que está aí ter um conhecimento, buscar conhecimento. E nós estamos aqui para isso, né? Para levar um pouquinho desse conhecimento, levar um pouquinho desta novidade que é aí o mercado no Bolsa de Valores, fundo de investimento, enfim, tantas formas de você investir nesse mercado. O importante é você investir, não deixar o seu dinheiro embaixo do colchão, viu, Jonathan? Isso eu já aprendi já. Isso eu já aprendi. Ele falou assim, ó, não deixe o dinheiro embaixo do colchão. Mas dias atrás eu estava conversando em off com ele, eu falei, mas, Adam, como que eu vou deixar o dinheiro embaixo do colchão se eu não tenho? Eu tava pensando nisso, Lúcio. Eu tava pensando, você tá falando, pô, em dinheiro embaixo do colchão, mas pô, tem que ter o dinheiro, cadê o dinheiro? Né? Tem que ter o mesmo. Mas a gente fala brincando, mas a gente, é verdade, a gente tem que investir de uma forma ou de outra, independente, aquilo que você tá aí, tem que investir, né? A gente sabe disso, só que o brasileiro é meio teimoso, né, Adam? Ele na verdade, né, Lúcio, o que a gente normalmente repara nas pessoas é a resistência em fazer alguma atividade nova, né? O ser humano, ele vive enclausurado dentro dos seus limites, né? A gente quer o conforto, a gente quer a zona de conforto, a gente não quer fazer algo que a gente não domine. Então, isso, por um lado, é muito bom, porque tem gente que é ótimo. Eu vejo alguns vídeos no Instagram, cara, de uns caras fazendo umas manobras de moto, de bicicleta, que eu falo assim, esse cara é um maestro. Quantas horas de treino será que não vai para o cara ficar tão bom daquele jeito naquilo? Então, sem dúvida, sim, o que a gente quiser fazer, a gente consegue aprender. E, por sinal, ficar muito bom naquilo. E entrando nesse assunto, Jonathan, como o Adam disse, você querendo, você consegue. Ou seja, você busca o seu objetivo e você tem que traçar ele, né? Você tem que traçar o seu objetivo para você conquistar. A gente pode ser a curto prazo, a médio prazo, até mesmo em longo prazo, mas você tem que traçá-lo para você buscá-lo, né? Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que assim, a sociedade brasileira, ela planeja muito pouco, né? E as empresas também, a gente acha que as empresas estão planejando bem, estão vendo os passos que vão dar, o que elas estão fazendo no mercado, e às vezes a gente olha com uma lupa e às vezes o amadorismo é muito grande. Então, o planejamento é fundamental. E uma parte que é muito fundamental na vida das pessoas, queira ou não, a relação com o dinheiro, aí é uma coisa a ser discutida, mas que ele é importante para a sobrevivência de todo mundo, isso às vezes ele não é tão planejado, né? E é tão importante para o dia a dia, né? E as pessoas têm os sonhos, elas planejam os sonhos, elas planejam as viagens, enfim, o dia a dia, mas às vezes esquece de construir esse elo de ligação com aquilo que ela precisa para atingir esse sonho, né? Exatamente. E um detalhe pequeno, não é sexta-feira, mas é um detalhe pequeno que eu quero destacar. O Jonathan tocou no planejamento que eu quero falar para vocês agora. Muitas pessoas, eu vou fazer um paralelo, viu? Me permita, Adam. Fique à vontade. E você fazer um planejamento do financeiro é a mesma coisa você casar e não planejar. É a mesma coisa. Se você planejar o seu casamento, ou seja, eu vou casar assim, assado, você vai indo, vai levando. Agora, se você não fazer um planejamento com o seu dinheiro, ou seja, acaba da mesma forma como acaba o casamento. Porque a primeira coisa que destrói o casamento é o financeiro. Se você o financeiro não está legal, cara, pode esquecer que vai dar brecha para entrar coisas erradas. Sim. Então, eu fiz um paralelo aí porque é mais ou menos essa forma. Se você não planeja, tudo começa a desvirtuar. E no mundo financeiro também da mesma forma. Se a sua empresa, você não planejou, você não colocou o caminho correto ali, você começa a desandar e começa a desvirtuar tudo. Sim. Você não sabe para onde ir. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Como que eu planejo o meu marketing? Como que eu planejo onde eu vou investir? Como que eu vou levar? Como que eu vou gastar o que está entrando? O que eu vou comprar?
Né? Então, no mercado, no mundo financeiro também da mesma forma, né, Ada? Também da mesma forma. Se você não planeja isso, é complicado, né? Complicadíssimo. A gente chama de tese de investimento, nosso plano de ação, né, para executar converter uma análise, uma ideia de investimento em uma negociação. Então a gente faz um estudo antes da empresa, faz o plano de qual o preço que a gente quer pagar, qual vai ser a ação que a gente vai comprar, quanto a gente vai comprar. E aí a parte da execução ela é um pouco mais difícil, mas quando você tem esse planejamento já previamente definido, facilita muito as coisas. E também a gente sabe que se esse planejamento, né, não estiver adequado, às vezes a gente até planeja. Planeja A, planeja B, só que nem sempre dá certo. Tem que ter uma segunda alternativa ali, né? Sim. Independentemente de como seja. Até que a gente destacou nos últimos episódios, né? Sim. A Bolsa de Valores e também a gente eu sempre esqueço os nomes, é incrível. Muita coisa. Renda fixa? Renda fixa, entre outras coisas que você pode ter um leque muito grande, vai abrindo. Sim. Você tem que pingar. Sim, e o ideal é você entender um pouco de cada, porque como o mercado é cíclico, né? Assim como a vida, existem momentos em que um investimento está melhor e existem momentos em que outro está melhor. A bolsa hoje em dia está boa, só que eu acho que a renda fixa está melhor ainda. Então, assim, para quem vai começar agora, precisa sofrer muito não. Vai lá, CDB, IPCA mais 6,5%, dá um rendimento bruto aí na faixa de uns 17%, ou você pega um pré-fixado que está pagando aí 14,25, acho que estava hoje. Então, uma baita de uma rentabilidade correndo o mínimo de risco possível. Olha aí, Jonathan, você que está, né, querendo entrar nesse mundo, também observando tudo isso, a gente sabe que para um empresário, né, você fala em 16%, é melhor do que deixar na poupança, né? Não, o Adam tá falando, eu já tô fazendo conta, já tô pensando no que eu tenho que investir, o que eu tenho que pagar, qual que é o juro que eu pago, né? A gente já vai maquinando, né? Porque a empresa também é muito dinâmica. Antes a empresa se planejava a curto, médio e longo prazo. Sim. E hoje a gente vê que o mercado financeiro, as empresas não se planejam mais assim, é tempo real. É tempo real. Hoje a coisa muda no tempo real. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma série de cuidados e de atenções ali para não se perder. É muito rápido, né? E aí tendo uma pessoa, por exemplo, como o Ada, né, que já mais experiente, que vai analisando, isso eu acho que é fundamental, né? Às vezes a pessoa, a gente às vezes acha que a gente sabe muito, eu vou me arriscar aqui, deixa eu ver o que eu faço sozinho aqui, né? E às vezes não quer ouvir alguém, então eu acho que é importantíssimo ouvir e saber exatamente, igual essa dica que ele já deu, já é uma baita de uma dica aí, né? Aproveitando a deixa que o Jonathan destacou pra gente, Adam, quero lhe questionar a questão de arriscar. Certo. Né? Ou seja, o Jonathan foi muito pontual em colocar a gente deve se arriscar. Sim. Né? Entre aspas. Mas até qual ponto se arriscar? Né? A gente vê que tem que ter um pé no arriscar, né? Mas só que com muita precaução. Tem que ter tudo isso, né? Sem dúvida, né? A coisa mais arriscada que uma pessoa pode fazer, acredito que na vida, é montar um próprio negócio. Eu acho que esse é o maior risco de todos. Por quê? Porque à medida que você monta o negócio, né, as despesas começam a vir e normalmente a receita demora um pouquinho mais para chegar. Então você tem ali o que a gente chama de o tempo que você fica submerso, né? Você fica um tempo debaixo d'água. E normalmente, se esse tempo for muito grande, né, a empresa acaba morrendo afogada. Por quê? Porque quando você está empreendendo, você é como se fosse o capitão do navio. Você é o último a deixar a embarcação. E muitos capitões afundam junto com o navio. Então, assim, no empreendedorismo não é igual na bolsa que você consegue ser dinâmico a ponto de dizer o seguinte: o setor imobiliário está ruim, eu vou cair fora desse setor e vou para o setor de petróleo que está melhor.
E se você está com uma empresa no mundo real, você não consegue esse dinamismo para atacar vários setores simultâneos ou fazer tudo isso que no mercado financeiro basta algum tempo de análise, alguns cliques ali e você consegue executar. Então, assim, é perigosíssimo, né, o empreendedorismo, porque muitas vezes que a gente vai conversar com o empreendedor, Jonathan, o que a gente vê é que eles sabem muito fazer o produto deles. Mas você que está aí já fazendo coisas totalmente diferentes na sua empresa, a gente sabe que você está estudando outros temas, senão o seu vinho, né? O vinho é a maneira de você expressar uma ideia, né? Atuar em algum mercado, porém você tem que ter vários outros chapéus, né? Você tem que colocar o chapéu de provar o vinho, de comprar uma uva de qualidade, aí você precisa tirar esse chapéu e colocar um chapéu de marketing. Você precisa colocar um chapéu de gestor financeiro da tua empresa. Então, assim, são muitas habilidades que o empreendedor precisa ter, muitas, para ele fazer o negócio realmente sair do lugar e se manter, né? Porque o crescer até pode ser, mas se manter é igualmente difícil. O dono de uma empresa ele tem um produto, o empreendedor tem uma ideia. E o produto é o final daquela experiência que ele quer proporcionar. Eu sempre falo que hoje no mercado de vinho, o mercado de vinho não tem concorrência, eu não tenho concorrente, e o outro vinho não concorre comigo, porque ele não é um produto que você cria uma fidelidade como um produto básico. Eu vou comer arroz, olha, então eu vou comprar pelo preço esse arroz aqui, esse feijão, aquilo é do dia a dia. A pessoa que toma vinho, por si só o tomador de vinho, ele já é mais plural, Lúcio. Então, o que acontece? Ele sempre vai buscar várias experiências com os vinhos. Porque a pessoa que só toma um vinho, ela não é um tomador de vinho, ela é tomador daquilo ali, né? Sim. Então, o vinho, ele proporciona experiências. Então, o que acontece? A concorrência hoje, ela não é entre os vinhos. Então, eu tenho que deixar ali, deixar a minha experiência pronta aqui para a pessoa que for provar o meu vinho, para que ela sinta vontade de repetir aquilo várias vezes, que ela volte mais vezes, mas não que necessariamente eu esteja concorrendo com outro vinho, porque ela vai provar outro vinho, como tem o dinamismo do mercado financeiro, o dinamismo de vinho também é assim, por mais que ela goste do meu vinho, ela vai tomar um outro vinho. Sim. E por mais que eu ame meu vinho, eu vou tomar um outro vinho também, e isso não tem problema nenhum. Sim. Então, a ideia é essa. Então, o que eu digo hoje é que a gente vive o marketing, né? Que às vezes as pessoas confundem só com propaganda e tal, mas o marketing ele não é mais uma ferramenta administrativa, no meu ponto de vista, no que a gente aplica. Ele virou uma filosofia empresarial. E quando ele vira uma filosofia, tudo que você faz na sua empresa, ela parte de fora para dentro. E não você constrói o seu público-alvo de acordo com o mercado que você tem. Você constrói o seu produto de acordo com as experiências que as pessoas querem ter com aquilo, né? E aí por isso que você tem o castelo, por isso que você tem os eventos, as degustações, os jantares, o vinho. Aí você vai abrindo o leque para tudo que engloba aquilo ali, porque na verdade são as sensações e as experiências que as pessoas podem ter ali relacionado com aquele produto, e não o produto, olha, meu produto custa tanto, é 10 e o do meu concorrente é 8, pô, eu vou conquistar o mercado dele no preço, vou vender a 7,50, né? Então daqui uns dias você não tem a sua experiência, você não tem mais o seu produto para concorrer. Sim. E você tá lá submerso, igual você disse, não conseguindo pagar as contas. Não conseguindo pagar as contas. E eu, né, vim aqui para falar de investimento e tô tendo uma baita aula. Por isso que é bom trazer gente capacitada aqui para conversar com a gente, Lúcio. Olha, pra você eu me surpreendo, viu, Jonathan? Toda vez que o Adam vem aqui é uma aula de empreendedorismo que é fenomenal, isso que é legal. Ele tá rindo à toa hoje, né? Você percebeu? Não, ele tá felizão, tá alguma coisa aí, algo de bom aconteceu. Algo de excelente, né? Ou um passarinho verde, uma coisa assim. Pô, bem sensacional. Verde, tá com algumas cifras. Mas falando um pouquinho desse assunto, Jonathan, eu gosto de falar de empreendedorismo, de marketing, que a gente vive nesse meio. Sim. Né? Então, eu acho que a vida é um puro marketing. E a pessoa, principalmente o empreendedor, por mais que ele não queira se aparecer, ele é a sua empresa. Sim. Ele é a sua empresa. A gente vê proprietários, ou seja, empresários A, B, C. A pessoa ele leva o sobrenome como
Sim. O nome. O Jonathan da onde? O Jonathan da Ladorn. Sim. Você me pergunta, desculpa a minha franqueza, mas você me perguntar o sobrenome do Jonathan, a gente não sabe. Muita gente não sabe mesmo. Entendeu? A gente vai. O Jonathan da Ladorn. O Lúcio da rádio. Ou seja, a sua empresa Sim. é a sua extensão. Então, é isso que você destacou, é muito importante, que a gente tem que levar. O marketing não é que você não, você tem que ser aquilo que você vive. Ou seja, você é aquilo que você vive, da melhor forma possível, na literária da coisa. Você é aquilo que você vive. Sim, se você não vive aquilo que você trabalha, consequentemente você não vai ter lucro, você não vai ter vantagens daquilo que você carrega para a sua vida. Não, exatamente, Lúcio. E o marketing, Adam, desculpa falar desse assunto. Que isso? Pode me interromper qualquer hora, tá? Capaz, meu amigo. A gente, quando você estuda o marketing realmente, o teórico, você percebe que assim, que tudo que vem para o Brasil, em termos de literatura, é tudo americana, é tudo inglesa, enfim, é uma realidade que a gente não tem, assim, é difícil você, por mais técnico que seja, por mais que você tenha uma receita ali, você aplicar, principalmente nas médias e nas pequenas empresas. Então, como você disse, o marketing brasileiro, ele está criando a sua própria identidade, né? O marketing e empreendedorismo são duas palavras brasileiras assim muito atreladas e que criam a própria identidade realmente do que é a empresa no Brasil. E você disse tudo. Hoje o empresário brasileiro, o empresário não é... Às vezes as pessoas têm ideia de empresário de um cara que está num carro importado, falando no celular, na praia, para onde vou passar férias aonde, eu vou... Cara, a maioria dos empresários está tomando Donarém, Rivotril, está sem dormir, ou está fazendo um negócio aqui, ali, tá faltando horas nos dias, ou está sobrando, porque também quando sobra você assiste documentário de alienígenas 2 horas da manhã, né, experiência própria. Né? Então, cara, é dessa forma. Então, o empresário brasileiro, é a mesma coisa que você falar, o jogador de futebol, 1% é aquele lá que tá o Neymar e tal, mas tem aqueles 90 lá que estão se ralando. E o empresário brasileiro é dessa forma. E aí, quando entra o mercado financeiro nessa equação do empreendedorismo, ele pode fazer totalmente a diferença, né? De repente, o empreendedor ele tem uma ideia fantástica, ele está lá com seu planejamento de marketing corretamente e ele precisa de um aporte. Aí chega o Adam, de repente, com um cilindro de oxigênio e fala, meu amigo, olha, respira por aqui, faz isso daqui, dessa forma. Ele vai submergindo, ele vai conseguindo se capitalizar. Se eu falar bobagem, você me perdoa. 100% né? correto. Ele vai se capitalizando e ele consegue ter uma robustez para implementar aquilo que ele quer na empresa dele, né? Sim. Então, eu vejo dessa forma. A pessoa, para ela desenvolver um know-how, né, para ela saber fazer muito bem feito alguma coisa, demora tempo, né? E muitas vezes, enquanto ela está aperfeiçoando o seu produto, ou até mesmo fazendo esse planejamento, criando esse produto fantástico, ela muitas vezes não tem tempo de se capitalizar. Então ele tem a ideia boa, mas normalmente ele não tem o dinheiro. E o cara que tem o dinheiro não tem ideia, porque ele estava ocupado ganhando dinheiro. Então, assim, o ponto que essas pessoas se encontram, né, é uma mágica, assim, porque uma vez eu vi eu sou muito fã de sociedade, sabe? Eu adoro sociedade. Tem as partes difíceis, lógico que tem, mas eu adoro a palavra sociedade. Por quê? Porque você pode, né, o sonho sozinho é um sonho. A partir do momento que você contou o seu sonho para alguém, aquilo já se torna muito mais real. Porque à medida que a pessoa te conta o que ela entendeu do seu sonho na volta, aquilo ali, você não está usando só mais a fala. Ali você começou já a usar a audição, você começou a usar a visão. Então é isso que torna o mundo real pra gente, né? Os nossos órgãos sensoriais. Então você fecha um negócio, você cumprimenta a pessoa, tem ali a sensação de você tocar na mão. Então eu acho que o ponto em que essas pessoas se encontram, né? A pessoa da ideia genial e a pessoa que tem o capital, eu acho que é vantajoso para os dois lados, assim. Eu rezo para que isso aconteça muito mais do que já acontece. No geral, o brasileiro ele é meio ressabiado, né, John? Ele tem medo de abrir. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê assim que
numa economia igual a americana, tem muito esse papel. O cara da ideia é o investidor, né? E em algum momento eles se encontram ali, dá um negócio fantástico. Aqui muitas vezes chega alguém e o outro fala, pô, o que esse cara quer tirar de mim aí, hein? Exatamente. O pé atrás em tudo, né? Esse problema, infelizmente, ele é cultural e não vai ser com estalar de dedos que a gente vai conseguir resolver isso. Acho que à medida que as pessoas se tornarem mais honestas, né, se preocupar mais com o coletivo, eu acho que isso tende a se naturalizar. Mas, de fato, a América, ela tem alguns anos, né, na nossa frente nessa questão assim de boa índole, infelizmente. Mas tem pontos que a gente está na frente deles também. E entrando nesse assunto, Ada, eu gosto de falar muito em sonho. Eu sou um sonhador de mão cheia. E eu tenho comigo que se você sonhar pequeno, é um preço. Se você sonhar grande, é o mesmo preço. Então, se você tem um sonho, mas sonhe ele ao extremo. Porque se você chegar lá na busca e conseguir metade daquilo lá, já é um bom começo. Não é verdade? Então, você tem que buscar. Se for bom, legal. Se for ruim, pelo menos você tentou ali, pelo menos chegou na metade. Já está um bom começo, né? Jonathan? Não, eu acho que você está coberto de razão, né? Sonho não tem tamanho, né? Às vezes as pessoas falam até assim, pô, o universo é infinito, o ser humano é insignificante porque o universo é infinito. Pô, se ele é infinito, cara, nada é insignificante, é tudo do mesmo tamanho, porque você pode ter o Sol e um ser humano, o Sol vai ser insignificante também dentro da infinidade, né? E o sonho da gente, eu acho que também é do mesmo jeito, né? A gente tem que sonhar mesmo, Lúcio, e realmente o que eu quero para minha vida, né? O que eu vou fazer, porque senão a gente vai ficar assistindo até quando, né? E não vai ser protagonista da vida, né? E aí, cara, aí a gente deixa de viver para existir só, né? Tá ali sendo um coadjuvante, né? Aquele ator de fundo na história de alguém. E a gente tem que sonhar, cara, nem que a gente se ferre, né? Nem que a gente quebre a cara, né, Ada? Eu acho que você já quebrou a cara algumas vezes dos investimentos, né? Vai contar novamente a história da praia ou não? Não. Várias, né? Histórias de insucesso eu tenho quase todas. Mas olha, o bom de viver, ou melhor dizendo, o bom da vida é viver. Sim. O bom da vida é viver. Se você está, eu penso dessa forma, se você está vivendo de maneira coadjuvante, você me desculpa, você vai ser o coadjuvante para o resto da sua vida, se você não dá um start ali, opa, deixa eu viver, vamos viver corretamente, vamos buscar o empreendedorismo, vamos buscar a melhorar a minha vida. Muitas vezes a pessoa está lá olhando para o nada, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava até conversando com meu pai agora há pouco, a gente falando, né? Tem um cara que tem um carro na garagem, isso aí é uma história real, tá lá com o seu Corolla super valorizado e tal, e não anda muito com o carro, cara, porque depois quer vender para vender com a quilometragem baixa, que o banco não tá com aquele cheirinho de novo. Fala, pô, mas é outra pessoa que vai viver o sonho dele, daí vai andar com o carro novo, com o cheirinho, anda com o carro, suja o carro, né? Passa, faz o que você quiser. Por que a gente vai ficar fazendo poupança pro outro? Posso aproveitar o ensejo? Eu tinha um sonho de ter uma moto grande. E realizou, viu, galera? Eu tenho a minha moto. Mas isso é verdade, que o Jonathan falou é verdade. Muitas vezes as pessoas têm lá um sonho de ter uma moto, como eu amo moto, sempre fui fissurado por moto. O pai dele também gosta de moto, eu sei disso. Gosta de moto. Né? E você vai lá e compra a sua moto. Beleza, comprou a sua moto. Aí, eu vou deixar lá no fundo da minha casa, vou colocar. Até mesmo tem gente que coloca lençol em cima da moto para não sujar a moto. Para não sujar, né? Gente, aí também não. Vai viver a sua vida, vai colocar a sua moto para rodar, vai curtir a vida, vai para Londrina, vai para Ourinhos. Vai furar um pneu, né? Vai trocar o pneu. Fica na estrada, dá problema pros outros, né? Mas é gostoso. Isso que é o prazer de você viver. Senão não adianta viver. Você vai ter o seu sonho para deixar para o outro. Isso que você colocou é perfeito. Você vai viver deixar o seu sonho para o outro viver. Não é legal. O legal é você viver o seu sonho. Vamos supor, você investiu, trabalhou, lutou. Opa, eu quero conhecer Orlando. Vai para Orlando, meu. Pô, eu não tenho condição de ir para Orlando. Você quer conhecer uma praia do Paraná? Vai para a praia. Sim. Não é verdade? Então são vários. Você tem que viver o seu sonho, tem que buscar. Por isso que eu disse, seu sonho é lá, busca, nem se for. Eu tenho loucura para dar de avião e pular de paraquedas. Pô, então, um dia eu vou, se Deus quiser, ainda um dia eu vou conseguir.
você tem que ter sonhos, senão não adianta viver, não é verdade? Acho que tem muito fiscal da felicidade alheia, né, cara? Pra caramba. Fiscal da felicidade, fiscal do que você faz, fala, pô, Ada, investimento, né? Às vezes a pessoa pensa, fala, em vez de falar, pô, Ada, investimento, cara, que da hora, que legal. Então, cara, acho que às vezes a pessoa, aquela que não consegue fazer alguma coisa, ela quer que o outro se ferre, né? É a cultura do brasileiro. Por exemplo, é cultural e às vezes é até engraçado e tal, que você vê as pessoas torcendo mais pro outro time se ferrar do que pro time dele ganhar, né? Aí é uma outra discussão e tal, mas é uma amostrinha da nossa sociedade também, né? Sim. Pô, então quer dizer, se eu tô ferrado, deixa todo mundo se ferra aqui, né? É mais ou menos isso, aquela questão do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. É porque... eu não sei ao certo o que as pessoas pensam e por que elas pensam assim. Mas elas pensam. No fundo, assim, pouquíssimas pessoas que querem ver realmente seus amigos brilhando, as pessoas que elas gostam indo para frente. A maioria das pessoas, quando você começa a se destacar, elas começam a pensar assim, nossa, olha lá, o cara tá indo. E aí ela não foca na sua felicidade, ela não compartilha da sua felicidade. Ela simplesmente percebe que ela está no lugar que ela sempre esteve e você está indo para frente. Então ela começa a gerar uma desconexão com você. Ela deixa de gostar de você porque você se tornou um ser humano muito diferente. E às vezes as pessoas acabam isoladas por causa disso. E outros falam, pô, aquele cara só não fala com ninguém, vive lá, né, recluso. Ada, eu posso te fazer uma pergunta sobre investimento, assim? Muita gente, aqui na nossa realidade, né? Às vezes a pessoa quer construir uma casa lá para alugar, para vender, para explorar aquilo comercialmente. Certo. Uma coisa que eu, assim, que tenho comigo, eu não, né? As pessoas vão até discordar, mas eu não acho muito legal, porque eu acho que uma moradia não deveria ser um negócio, né? Em país desenvolvido não é negócio, né? Moradia é moradia ali, né? Não tem que ser um... Sim. Mas enfim, isso é uma outra coisa. As pessoas procuram isso por causa de uma segurança, né? Digamos assim, eu vou investir aqui o meu dinheiro, vou fazer uma construção que eu vou ter aí uma garantia. Eu posso tocar na casa, posso ser real, né? Se eu quiser, por exemplo, essa mesma segurança similar, por exemplo, olha, eu tenho aqui o meu investimento, mas eu quero tocar ele aqui, ó. A hora que eu quiser aqui, esse aqui tá mais fácil de eu tocar. Sim. Tem alguma linha, alguma possibilidade que é mais ou menos dessa forma? Quando a gente... Deixa eu começar primeiro na primeira parte da sua colocação. Eu acho que o motivo que mais leva as pessoas a investir em casa é porque elas têm um tio, elas têm um primo, elas conheceram alguém que conseguiram ganhar dinheiro com aquilo. Então, assim, a gente vê muito esse efeito dentro da agricultura, né? Veio colocou uma estufa. Meu, do nada, tinha 8.000 estufa. Tipo assim, aí o preço cai. Por quê? Porque a pessoa ela não tem aquela coragem de pensar de uma maneira independente. Eu acho que a pessoa tem que pensar de maneira independente. Muitas vezes a gente vai contra as notícias, contra o mercado, porque é ali que está a oportunidade. Se a gente só fizer o que é fácil, o que todo mundo está fazendo, a gente vai ter uma finança de uma pessoa mediana. A gente não vai ser diferente fazendo a mesma coisa. Então, assim, quando lá no começo do nosso curso, né, do nosso treinamento de ações, a gente traz uma analogia para os alunos, que é um prédio da Sanepar. Um prédio gigantesco, de uma das unidades da Sanepar, o Saneamento Básico do Paraná. E aí a gente faz uma analogia para o aluno, que a gente demonstra para ele que uma ação de uma empresa é como se fosse um tijolo daquele prédio monstruoso, que tem, assim, não o infinito, mas um número gigantesco de tijolos. E aí, assim, da parte que você falou que se a gente pode tocar, né? Toda vez que você compra algum ativo, você recebe o que a gente chama de nota de corretagem. É como se fosse uma nota fiscal, né, do ativo que você comprou. E você consegue imprimir aquilo, você consegue colocar num quadro, você consegue imprimir, guardar, você consegue mostrar para as pessoas. Então essa é a parte, uma das partes reais. Essa é a parte real de ser sócio de algo. E tem a parte real também que você pode ir lá, você começa a ver a empresa nos lugares. Eu recentemente virei sócio da Intelbras. Eu acho que aqui no estúdio do Lúcio, as câmeras são Intelbras.
Então, as câmeras são Intelbras. Então, qual que é a empresa que eu sou sócio? É a empresa que faz isso aqui, cara. E até falei com meus alunos esses dias no colégio, lá em Santa Mariana, onde eu dou aula de educação financeira para molecada. Falei, não está distante, vocês estão vendo essas câmeras aí, ó? É da empresa que eu sou sócio. Eles ficaram assim apavorados, porque eles não imaginavam que o mundo financeiro e o mundo real é o mesmo mundo. E na verdade é o mesmo mundo, cara. Eu posso, nessa casa aqui, eu pego itens de várias empresas do mercado financeiro, várias. Se o vergalhão for Gerdau, o ferro que usou na construção, tem capital aberto. Né? O cimento, provavelmente uma CSN da vida, que é uma grande produtora. Então, a gente tem... As empresas do mercado financeiro, elas também são do mundo real. E aí, embora todos tenham a dificuldade, porque o ser humano ele vai muito pelo pensamento coletivo, né? E aí realmente é lento mesmo essa mudança de cultura, né? Essa mudança cultural. Mas a gente consegue. Sendo um pequeno investidor, você não consegue ir lá e bater na porta de uma empresa e pedir para ver, né? Mas eles têm Investor Day, que a gente chama, que é normalmente eles fazem um evento por ano para contar várias coisas sobre a empresa, a visão da empresa, o que eles esperam, quais são os planos. E assim, dá para você se sentir super dentro daquele negócio ouvindo aquilo. Você pode acreditar, você pode discordar. E assim, é o máximo de realidade que a gente consegue trazer. Mas quando é um grande fundo de investimento, não, aí esse cara vai lá dentro e ele vai lá e ele vê, é aqui que faz a fundição? Eu quero ver. Ele entra lá e pode ver tudo. Só que não tem como levar todo mundo, né? Então eles só levam quem são os grandes acionistas. Era mais ou menos isso, Jonathan? Porque mais ou menos isso. É a pergunta que todo mundo... Normalmente o bate-papo, nem sempre o que você fala é o que eu consigo entender, né? Se tiver algum ponto que ficou assim, daí essa parte. Não. É como você disse, Lúcio, a gente tem aulas aqui, né? A gente aprende aqui, né? E o que é legal também, Jonathan, é que a gente vê, cada dia mais que a gente tenha esse bate-papo com o Adam aqui, que o mundo financeiro... até então, estava muito longe. Sim. Estava muito longe. E hoje a gente percebe que não, ele está mais próximo do que a gente imagina. Se a gente começar a planejar isso tudo, ele se torna mais próximo do que você comprar o seu carro. Sim. Não é verdade? Isso que eu estava pensando isso, inclusive, esse final de semana. Falei, nossa, tem gente que quer comprar um carro para você trocar ali, para reformar e vender, para ganhar um dinheiro mais ou menos ali em pouco tempo. Sim. Porém, se você pega esse dinheiro, começa a investir ali, começa a comprar as ações, o fundo de participação, enfim, tem várias formas no mundo financeiro. Sim. Quando você vê, nossa, rendeu isso, sim, né? Por isso que é importante você conhecer outras formas de investimento. É você saber como investir. Porque muitas vezes a gente fica no arroz com feijão, né? Eu vou comprar isso, vou montar o meu barzinho, vou vender chiclete, né? Vou vender a doce ali, aquela coisa colar, e não tem um mundo ali mais, como que eu posso dizer? Um horizonte aberto, né? A gente tem que ter esse horizonte cada vez mais, né, Ana? Tem que ter muita coragem para ir fazer algo que ninguém está fazendo, né? A gente, quando começou, foi inúmeras vezes que eu ouvi até pessoas que eu gostava dizendo, não vai dar certo. A única pessoa que nunca falou que não ia dar certo foi a minha mãe. A única pessoa de todas as que eu conheci. E aí depois conheci minha esposa, ela também super apoia, ela sabe que eu gosto e que eu nasci para fazer aquilo ali, então ela me dá um apoio. Mas assim, a primeira pessoa que não me deixou parar, e aí você fica meio na dúvida, porque algumas vezes, essas pessoas que estavam dizendo que não ia dar certo, eram as pessoas muito bem-sucedidas, e que você enxergava aquela pessoa como uma referência. E é difícil, cara, você se manter motivado após uma pessoa que você admira falar pra você que a chance de não dar certo o seu negócio é muito grande. Mas isso tem muitos, cara. Eu fiquei muito decepcionado com muita gente que eu achava que eu admirava. Hoje eu só vejo que é uma pessoa idiota com um diploma, com um doutorado, com um mestrado. Na verdade, né, igual a gente vê, é só uma pessoa tonta com boas referências ali, né? E, Ada, a gente viu, cara, que
a corrida espacial se iniciou assim, de uma hora para outra, de novo, estava esquecido, ninguém lembrava mais de foguete, de não sei o que lá, de repente vem a SpaceX, a Tesla, Sim. O pessoal investindo muito forte, e isso impactou no mercado financeiro? Olha, impactou sim. A Tesla hoje, né, é uma empresa fortíssima no mercado americano. Eles realmente têm uma ideia muito inovadora, né? Você colocar a internet via satélite, quer dizer, você vai estar lá em alto mar e a internet vai estar pegando lá 5G daqui a um tempo, não sei quanto tempo. Mas eles já estão soltando os satélites, eu não consigo acompanhar tanto essas empresas, porque como o resultado delas e a comunicação com os investidores faz através de áudio e de relatórios em inglês, né? Como eu não domino a língua inglesa, eu fico um pouco para trás nisso aí, então eu não tento me aprofundar muito. Mas eles falam coisas assim impressionantes, cara. Dizem que tem um asteroide do tamanho assim de um estado de ouro puro orbitando por aí. Então assim, aí o ouro é um investimento saudável, seguro? É. Até eles encontrarem um asteroide que tipo banaliza multiplica por 10 a quantidade de ouro disponível. Aí o ouro vai virar uma prata, um ferro da vida. Então, assim, nada é seguro para a vida inteira, sabe? As coisas mudam toda hora e as empresas de tecnologia mudam muito. Agora elas estão sofrendo um pouco porque, como a empresa de tecnologia, né, ela tem muito valor no que ela vai conquistar no futuro e pouco valor no que ela tem hoje, né? Algumas têm pouca receita. Elas têm mais um ótimo plano para o futuro. Então, à medida que a taxa de juro americana, propriamente dizendo, está subindo agora, elas estão sendo impactadas com uma pressão assim, negativa muito forte. A gente vê a ação de Facebook aí com mais de 40% de desvalorização. A Tesla sofreu. Todas as empresas americanas que têm muito valor no futuro, está acontecendo isso. E aí a gente ficou muito tempo com aquele papo de discussão, né? Empresas tech e tal, agora o mundo é outro, esquece empresas de commodity e as commodities estão aí, cara, dando pau em todo mundo. Olha, agora eu aprendi um pouquinho, mais um pouco, porque... Dando pau. Não, é que a gente, falando por mim, eu li essa semana, aí que vai naquela questão que você sempre fala, olha para muitas vezes é o oposto do que está escrito. Sim. Né? Senão o cara tava rico e a gente pobre, né? Exato. Tudo isso. O mundo, né, do Facebook aí tá mudando, colocando para você digitalizar tudo. Metaverso, né? Metaverso que tá aí, e tem gente comprando terreno no metaverso. Então, o que está acontecendo? As ações do Facebook, até então, que eu estava lendo naquele momento, estava disparando. Estava indo à lua. Certo. Agora você destacando que está indo, não está tão excelente assim também. Então tem que ter um conhecimento um pouquinho também, né? Não vai dar que nem um louco, que nem o Lúcio, assim, que não tem essa... Você destacou há pouco, falar essa loucura de buscar... o cara falou que eu vou correndo, vou comprar essa ação. Né? E não assim. É que o mercado financeiro é igual a analogia que eu fiz das estufas aqui. Quando tá todo mundo com a mesma coisa, você não deve querê-la. Porque a chance, né, os riscos são de que tudo comece a dar errado. Porque já estava dando certo. E o mercado financeiro ensina muito a gente sobre isso. Só voltando uma conexão com o papo que a gente estava tendo sobre empreendedorismo, você precisa ver que legal que é, Lúcio, se você começar a acompanhar um resultado da Ambev, para você ver como eles fazem a distribuição das bebidas deles, cara. A maior aula de empreendedorismo é investir em ações. Essa é disparado, eu acredito que não tenha outra. Porque ali você está escutando o Jorge Paulo Lemann. Os controladores da Ambev são pessoas altamente capacitadas, né? Então, no outro dia você está escutando lá os resultados, né? A pessoa tem uma loja de sapato, a pessoa acompanha o resultado operacional do Marezo, cara, eu tenho certeza absoluta que o cara vai sair no final de cada um desses resultados com pelo menos 3, 4 insights super atuais e que funcionam pra caramba. Lógico que você vai ter que adaptar pelo tamanho, né? Mas assim, dá para copiar muita coisa desses caras que estão liderando aí o Brasil hoje. E falando em Ambev,
as cervejarias cresceram tanto na pandemia, muito, que faltou vidro, faltou garrafa no mercado, assim, de uma maneira absurda. Tanto que a própria Ambev está abrindo as próprias fábricas de garrafas de vidro para conseguir suportar a produção delas. Tanto que a gente sofreu também com garrafas de vidro. Então teve garrafa que teve que vir da França, da Eslováquia, veio garrafa da China para atender a demanda brasileira, que não era de cerveja. Porque assim, quando uma indústria de vidro está fazendo um tipo de garrafa, o forno, ele não consegue parar de uma vez e mudar a produção. Ele tem que fazer milhões daquela Sim. garrafa. Inclusive, acho que o governo do Paraná enxergou uma oportunidade interessante e está montando acho que duas plantas enormes de vidro aqui no Paraná, que de repente pode até impactar muito bem no meio ambiente, reaproveitamento de vidro, não sei como que vai ser. Mas realmente, eu acho que o momento de escutar esses caras é agora, porque eles estão assim, crescendo muito. E hoje, se eu fosse fazer um investimento nessa área, eu ia para essa área de garrafas, porque olha, é uma coisa que, assim, eu nunca vi, assim, e conversando com os outros produtores de vinhos ou de outras bebidas no Brasil, faltar vidro, assim, de Johnny Walker, sabe aquelas garrafinhas pequenininhas que tradicionalmente você encontra em vidro, ter que ir pro plástico porque não tinha vidro, assim. Então, olha a depreciação que teve que colocar num produto assim, com a história que tem, por exemplo, uma Johnny Walker. Eu acho que se for em qualquer mercado que se aperta, você vai ver que é plástico. Que loucura, cara. Na pandemia. Então é um mercado, acho que o mercado de vidro hoje, de reciclado, principalmente no Brasil, eu acho que dá grandes indícios. Não sei se isso se reflete na bolsa, é isso que eu ia te perguntar. Porque a gente vê um momento ali que vai explodir o consumo, o consumo já existe, mas assim, a oferta vai aumentar muito. Isso será que reflete na questão dos investimentos? Então, assim, para abordar o tema vidro e produção de vidro, eu particularmente, né, como existe infinitos negócios, eu não conheço uma empresa que tenha capital aberto e que faça esse tipo de equipamento. Mas assim, as conversas sobre investimento, elas são assim. Às vezes eu estou conversando com um produtor e começa uma tese de investimento de ouvir um cara que entende, não que entende menos, mas ele sabe coisas diferentes. Eu não sei o que ele sabe, né? E muitas vezes várias coisas que eu sei ele não sabe. Então, de um bate-papo assim, surge uma tese de investimentos, né? Eu provavelmente não, com certeza absoluta eu vou procurar. Se tem alguma, porque o que acontece? Quando já salva eu aqui. Não, mas é assim, quando você tá dentro do ramo, né, é muito mais fácil. Vou dar seu exemplo, você tem uma vinícola. Se você for investir em alguma ação que é ligado, né, ao seu segmento, você vai conseguir entender muito melhor os números daquela empresa. Você pode comparar a rentabilidade dela com a rentabilidade da sua, né? A gente, quando faz consultoria, a gente faz muito isso. A gente pegou há um tempo atrás uma consultoria para fazer de uns médicos, né? Eles têm não é consultório. É tipo um consultório assim, mas eles fazem já vários procedimentos ali, uma clínica. Isso, obrigado, Lúcio. Tem hora que some as palavras aqui. E eles têm uma clínica. Daí eles falaram pra mim, tá, não sei o que, vamos lá conversando. E aí eu coletei todos os dados da informação da empresa deles, né? Eles tinham lá uma escrituração muito boa, de mais de um ano ali, que deu pra gente fazer um trabalho legal. E aí eu comecei a comparar a rentabilidade deles com as empresas de mesmo segmento da Bolsa. E assim, eu vi que a deles não tá tão ruim, só que as empresas da Bolsa crescem muito mais do que a deles. Então assim, em rentabilidade tá parecido. Só que à medida que a empresa da Bolsa em 4 anos dobra o faturamento, eles ali, sem colocar muito mais gente, dificilmente vai conseguir acompanhar um crescimento desse. Então, assim, para eles abordar esse tema é muito mais simples do que para mim, né? Um médico investir numa empresa de saúde, o cara sai na frente, né? Algumas vezes a gente tem alunos do curso que são produtores de grãos aqui na nossa região, que tem muito, né? E aí eles
pô, vou mostrar qual empresa para eles? Eu vou mostrar as empresas do agro. Vou mostrar uma SLC, vou mostrar uma Brasil Agro, vou mostrar as empresas do setor dele, porque ele entende aquele setor. Ele sabe que a rentabilidade está melhor, aí ele pega a rentabilidade dele e a média do cara, ele fala, pô, acho que vale mais a pena eu colocar mais grana nela do que ficar arrendando outras propriedades, né, caso ele não tenha uma área muito grande própria, do que ficar investindo na minha própria. Então, assim, o legal do mercado financeiro é isso. Você consegue comparar de uma maneira muito bacana o teu negócio com empresas que fazem a mesma coisa. E a aula de empreendedorismo é sempre excepcional, assim. Diferente o jeito dos caras falarem de negócio. E esse meio, né, Jonathan, que a gente, né, você destacou bem, trazer aquilo que você necessita para aquilo que você pode investir, é importante, porque digamos que tem uma empresa de capital aberto que fabrica vidro, não tem, né? Como você mesmo disse, eu também não tenho nenhuma aqui em mente. Eu vou ter que procurar. Mas, opa, vai faltar, eu vou investir aqui. Sim. Pode ser que, né, em curto prazo aí essa empresa desponte aí no mercado, eu consigo ganhar dinheiro, Sim. né? Pode E ser aí, uma brecha também, né? E aí a gente teria que fazer algumas perguntas, tipo, quanto tempo demora para replicar um forno desse? Esses fornos aí, pelo que você falou, é parecido com um forno de siderurgia. Deve ser coisa, eu assim, tecnicamente eu não sei, mas são coisas gigantescas. Tipo, sei lá, 3 anos para deixar uma planta dessa pronta, 2 anos, né? Só para você ter uma ideia, uma dessas plantas, um forno desse ficou 6 meses só fazendo garrafa verde da Heineken. Assim. Tamanha era a demanda e as outras garrafas verdes para vinho não conseguiram entrar na linha de produção. Então, assim, são coisas bem gigantes. E aí no Brasil você não tem muitas empresas dessas. Né? Acho que até por isso você tem a Vidroporto, você tem a Saint-Gobain, mais uma ou outra. Então, depois vou pedir para você me mandar. Já vai começar o investimento. Facilita, não? Facilita de eu encontrar se tem capital aberto ou não. Mas olha, eu acho que se não tiver, eu acho que no futuro breve alguma deve despontar com capital aberto, né? Que legal isso, cara. De uma conversa, como você sempre destaca, né? De uma conversa ali, você tira um ponto, uma vírgula, uma interrogação que de fato sai uma construção muito grande, né? Sim. Hoje de manhã, hoje não, ontem, a gente está agora com uma proposta um pouco diferente, né? Lá na nossa empresa. E a gente está desenvolvendo alguns produtos para auxiliar os produtores rurais a comercializar melhor. Porque assim... produzi, agora eu vou vender, o preço caiu. Peraí, bicho, essa ferramenta existe faz um monte de anos já, cara. É só você ir lá e se travar. Só que assim, uma das coisas, o medo do novo, acho que é o maior empecilho, assim, de não poder continuar o que está fazendo, ter que fazer algo diferente, acho que trava. E a outra questão também é que eles acham que... Porque assim, ó, se eu produzo soja, né? Vou explicar a história real. Não vou dizer quem é, mas vou explicar a história real. Eu fui conversar um tempo atrás com o pessoal que tem granja, né? E eles compram muito milho. Como o milho estava subindo, eu falei, o produtor não vai se interessar pelo meu papo agora. Só que quem está sentindo a dor, que está sentindo na pele a alta do milho aí, quem tem granja, né? Impossível, tipo, tá indo um caminhão de dinheiro cada vez que você tem que receber quirera, seja para pintinho, né? Acho que a maioria é de quirera mesmo. Para sustentar os frangos. Os frangos, olha lá. E aí mandei um recado para eles ontem e falei assim, ó, eu acredito, né, baseado aqui no contexto que o mercado as informações que o mercado tá emanando agora, que tá num ótimo ponto pra gente comprar milho pelo menos aí para uns 3 meses, né? E aí não sei se comprou, se não comprou, mas eu aceito, tranquilo, o cara tem lá a correria dele do dia a dia, às vezes não dá tempo de pensar em tudo. E aí eu falei, bicho, estudei, tô vendo o que vai acontecer, quer saber, meu? Vou abordar essa tese aqui com o meu próprio capital. Fui lá e comprei um contrato de milho. É um dos motivos que eu tô feliz hoje. Aí, ó. Descobrimos então, tipo a realidade. A gente vai tentar ajudar os outros e a gente acaba se ajudando com isso. Sim.
Porque à medida que a gente vai analisar para outra pessoa, acho que a gente consegue ser mais imparcial, né? Você consegue, você não superestima nem subestima, né? Sim, você fica realmente naquele equilíbrio ali, né? Tem mais algum ponto? Acho que vamos partir para o encerramento. Tem mais alguma colocação que você queria fazer? Alguma dúvida final? Pode ir. Cara, esse papo aqui a gente fica horas, né? Fica. A gente nem vê o tempo passar. Tem compromisso, Lúcio? A gente fica aqui, não, o Lúcio fica aqui. Eu? Não tem nada pra fazer. Vai, o Lúcio. Capaz. De fato, ele gosta disso aqui. Não, eu amo isso aqui pra mim, eu fico aqui até amanhã, não tem problema algum. Só que eu tenho, hoje o Gão tem treino. Terça-feira, o que acontece? A gente tinha marcado para na quarta-feira, né? Então aí na quarta pra mim é mais tranquilo, né? Agora aí trouxemos pra terça e fica bem contado o período, né? Bem certinho. Não tem problema não. Qualquer coisa a gente convida o Jonathan outra vez. Cara, vem, vai ser um prazer estar aqui. Tranquilo. Não, mas brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz de estar aqui, Lúcio. Opa, eu que agradeço. Deixa eu mostrar aqui o que nós ganhamos, né? O Adam, ganhamos aqui. Deixa eu só filmar para colocar as nossas duas câmeras aqui. Deixa eu achar aqui, ó. O que nós ganhamos, né? Muito feliz aí, obrigado mesmo. Jonathan. Imagina. Prazer ter aqui. A gente está perto da Páscoa, né? Então o vinho é muito importante também, tem uma representatividade na Páscoa. Então, a gente degustar, aproveitar um pouquinho o vinho nessa Páscoa. E por mais que a gente fala do mercado financeiro, né? Que seja aí para você investir em algo não palpável, né? A gente tem aqui na nossa cidade uma empresa que leva não só para Bandeirantes, mas sim para o mundo, o nome da vinícola, né? Leva Bandeirantes, como o Santuário São Miguel Arcanjo, que leva para o mundo. Temos também a vinícola que leva para o mundo. Então isso é muito importante, tem que ser valorizado. Desculpa, Jonathan, a minha franqueza. Acredito que os nossos representantes não valorizam tanto como deveria valorizar o que nós temos aqui. Sim. É o primeiro passo. A gente tem que valorizar demais. Não é porque eu não estou sendo hipócrita de falar na sua frente aqui ou querendo ganhar alguma coisa. É o que eu sinto, eu sou transparente, porque você me conhece muito bem, o Adam também, de falar que a gente tem que valorizar o que é nosso. E essa vinícola é uma coisa que foi um sonho do seu pai há anos atrás, que vai passar para você, para sua irmã, e assim vai sucessivamente, de gerações em gerações, que cada vez mais vai levar o nome de Bandeirantes. E por isso que tenho comigo, viu, Adam e Jonathan, que nossa cidade deveria valorizar mais. Por mais que valorize, mas deveria valorizar mais, porque eu tenho amigos, conhecidos, parentes de longe. Onde você vai? Vou lá para a terra do meu primo lá. O que tem lá? Tem a vinícola. Entendeu? Vem de lá para cá só para comprar vinho, para conhecer, para estar na vinícola. Isso que é legal, isso é bem bacana. E muitas vezes nós não damos valor a isso. Ô, Lúcio, eu agradeço as palavras, cara. Igual o meu pai fala, aquilo lá é de Deus, a gente só administra. E é de Deus e é do município de Bandeirantes também. A gente só administra, porque o castelo, eu vou passar, as gerações vão passar, e aquilo é de pedra, aquilo vai ficar muitos e muitos anos. Então aquilo é do nosso município, né? A gente tem trabalhou muito, tem a honra de poder administrar, de ser os proprietários, mas se a gente, igual a gente falou de longo prazo, se a gente analisar a história, aquilo lá não vai ser a vinícola do Jonathan, do Cidinho, da família, aquilo lá vai ser a vinícola de Bandeirantes. Sim. Então, é um legado que vai ficar, né? Então, o legado nosso é aquilo está sempre de portas abertas. Quanto a tudo isso que você falou, acho que dá um tema para um novo podcast, que tem muita coisa para falar. Tem muito. Também não quero ser injusto. A gente volta aqui qualquer hora. Voltaremos. Quando abrir o capital da vinícola Ladorne, o código vai ser LRDN3. Eu vou entrar, hein? Valeu. Tamo junto, Adam. Um abraço, galera.